Para esse episódio, convido CEO da CCGL, Sr. Guilhermo Dalson Júnior. Gerente de Desenvolvimento da Smart Coop, Darlan Schwad. Gerente de Inovação da Cotripal, Diego Boelter. E Gerente de Pesquisa e Tecnologia da CCGL, Dr. Gilmar Coraça. Muito bem, a Ana então nos trouxe aqui quem nos acompanha hoje nesse episódio e para começarmos já para falar sobre a Smart Coop, sobre a importância da tecnologia na atividade produtiva, no agronegócio, eu vou acionar já o Dr. Gilmar Coraça. Obrigado, Jana. Mais um episódio juntos aqui. E hoje para falar desse tema tão importante e tão impactante, né, para o agronegócio do Rio Grande do Sul. Obrigado, Darlan, pela presença, Diego e Dalson também. E antes de a gente ir direto ao assunto da inteligência artificial, de falar sobre a Ana, né, acho que vale esse contexto de falar um pouco sobre o que é o Smart Coop. E para isso eu vou convidar o Dalson, né, para iniciar o nosso bate-papo aqui, para falar um pouquinho do Smart Coop, dessa história, como ele foi concebido, né, e essa caminhada até hoje. Legal. A Smart Coop, eu acho que é uma fascinante história de intercooperação, onde 30 cooperativas do agro resolveram desenvolver uma plataforma digital. Cooperativas que são plataformas que estão aí à disposição dos produtores do Rio Grande do Sul há mais de 100 anos, mas que tinham que entrar nessa questão da inovação, né? E como fizeram? Fizeram com a Smart Coop. E a Smart Coop, por decisão das cooperativas, se torna uma estrutura, núcleo de todo um ecossistema de inovação, onde a gente tem uma estrutura em 3 camadas, a gente tem uma rede social, hoje com milhares de produtores participando, uma estrutura onde está o algoritmo, onde estão os softwares, os dados, os códigos de como funciona a plataforma e, por último, a camada de dados. E aí, nesses dados, né, que reside aí tudo aquilo que vem pela frente e tudo aquilo que a gente pode ganhar em termos de conhecimento, de pesquisa, de gestão, tudo mais que vem. Dados, a gente diz, né, que é o petróleo do futuro, mas se esse negócio não for refinado, não for trabalhado, não vai ter muita função. A vantagem da Smart Coop é que as cooperativas se juntam, integram com esses dados de forma estruturada e hoje a gente consegue ver esses dados. E eu acho que esses dados isolados, eles também não têm muito valor. E aí eu te repasso a pergunta, né, qual a importância de uma plataforma no agro que possa integrar com todo o desenvolvimento e difusão da pesquisa, que possa, isso está lá na propriedade, ela já tem uma vantagem, ela nasce da propriedade. É a ideia dos próprios produtores construindo uma das melhores e maiores plataformas mais completas do agro, tendo a propriedade dele. E como isso chega na pesquisa. É importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Tem uma fusão bem interessante nessa dobradinha Smart Coop e RTC, né, relacionada a todo esse âmbito de pesquisa. Então, hoje a Smart Coop ela carrega muito da essência da pesquisa e atua como um difusor para que essa informação chegue até os produtores, né? Então, hoje tem um time de pesquisadores aqui, área de plantas daninhas, solos, pragas, doenças, né, manejo de grandes culturas. E tudo isso que é desenvolvido por essa equipe hoje é transferido aos produtores através da plataforma, seja por meio dos boletins técnicos, dos resultados de pesquisa, né? Muita modelagem matemática que foi desenvolvida também, e hoje o Smart Coop é o grande vetor disso tudo. Então, de fato, ela se tornou uma super plataforma nesse contexto de entrega de valor para o produtor. E acho que nesse contexto, Dalsa, é também importante, gostaria que tu frisasse, né, o fato dela ter uma essência acadêmica nesse processo também, né, da sua concepção, e que não é de hoje, né? Isso se começou lá em 2019, teve toda uma caminhada até a gente chegar no que é a Smart Coop hoje, né? Acho que vale frisar, né? Esse é um pilar importante, assim, porque aquilo que tem uma visão acadêmica de construção, a gente sabe onde está o alicerce dela, como é que foi construído. Então a gente pode construir em cima. Ela já foi desenvolvida com uma visão de ser escalável, cada vez maior. E dentro de um processo onde olhou todos os atores, foi construída de forma acadêmica, numa questão chamada pesquisação, onde todos os atores do agro puderam participar. Participou os dirigentes, participaram os técnicos, participam os produtores, todo mundo junto construindo isso de forma acadêmica. E com isso tem uma base sólida para poder se construir em cima. E muito mais longe em relação ao que se tem hoje na plataforma.
E a gente brincava que na época, né, tanto o Darlan quanto o Diego, quanto eu, participamos dos primeiros núcleos pilotos de inovação, né, e muitos não se conheciam naquela época, então foi uma estratégia interessante pegar pessoas de diferentes cooperativas, sentar junto e construir de fato esse artefato. Isso começou em dezembro de 2019, né? A ideia, sim, a reunião com os técnicos, sim, mas ela começa um pouquinho antes, naquela lacuna. Muitas plataformas estão chegando, os produtores, quase uma corrida espacial, cada multinacional desenvolvia uma plataforma e as cooperativas um pouco assustadas, porque não se tinha uma opção para o nosso produtor. E aí, através de montar um projeto de inovação, e projeto de inovação se mostrou o que seria inovação, e lá no planejamento da Aliança Cooperativa Internacional diz lá que essa transformação digital iria impactar de forma significativa as cooperativas. Então, o que poderíamos fazer em comum, que todas pudessem fazer um esforço e ganhar em relação ao que existia aí no tempo, dando ao nosso produtor, né, uma opção de uma plataforma. E aí foi o que se fez. Para isso, acho que é importante talvez a gente relatar que, além de ser acadêmica, ele foi buscar exemplos. No início desse trabalho, ele passou lá por uma viagem aos Estados Unidos, no Vale do Silício. Ali é um ecossistema ultra desenvolvido. Vamos conhecer o que eles estão fazendo. Vamos ver o que tem ali. E teve um passo importante naquela viagem. A ideia da plataforma já existia. E apresentar esse processo de inovação durante a viagem. Porque quando está numa viagem, a gente está meio assustado, vendo tudo aquilo lá que está acontecendo. E de uma hora para outra tu mostra. Segunda-feira, quando a gente vai chegar na cooperativa, vai ter o problema do caminhão, vai ter o problema disso, o problema daquilo, o tempo não está tão bom, está chovendo, não está chovendo, deu estiagem, ninho, laninha. Todos os problemas vão estar existindo. E aquilo que nós vimos, aquilo ficou no passado, a gente viu. Não. Segunda-feira, quando a gente chegar lá na cooperativa, a gente tem um projeto. Isso é importante, a gente mostrou esse projeto durante a viagem. E aí, quando voltou, se conseguiu desenvolver junto com a FECOAGRO o projeto de inovação que repercute depois na construção dessa plataforma. E aí, em dezembro, né, a partir daí, se foi ver o que as cooperativas da Alemanha estavam fazendo. E eu acho bacana também que as dores que eles tinham lá na Alemanha eram as mesmas dores que as cooperativas tinham aqui, com relação às plataformas que estavam chegando com os dados dos produtores. Bom, nós estamos no mesmo momento tecnológico. Nós vimos alguma coisa desenvolvendo nos Estados Unidos, mas na Alemanha nós estamos no mesmo ponto. Então, acho que é hora de fazer isso. E as cooperativas, em conjunto, decidiram fazer. E aí vem essa reunião de dezembro de 2019, aonde naquele momento o Diego estava presente, o Darlan estava presente, o Gilmar estava presente. Eram 3 grupos de pessoas que estão chamando em núcleos de desenvolvimento, que começaram a trabalhar em conjunto em 3 objetivos, que era a propriedade digital, a central de compras em comum e como o produtor poderia comercializar os seus produtos com a cooperativa. E tudo aquilo começou a ser trabalhado, só que naquela reunião de dezembro nós tínhamos 21 pessoas técnicas cooperativas. Aqueles técnicos não sabiam que nós tínhamos uma boa percepção, queriam contribuir de forma fundamental com esse projeto, mas que eles nunca tinham trabalhado em conjunto. E eles pertenciam a 17 cooperativas diferentes, 21 pessoas, 17 cooperativas diferentes, divididas em 3 equipes. Que aí foi colocado para eles, esse aqui é um projeto, esse aqui é outro, esse aqui é outro. Em 6 meses o pessoal... eu não conhecia o Diego naquela época, foi a primeira vez que a gente se conheceu, então foi bacana esse processo. Vocês estavam contando a história que eu estava lembrando justamente, né, você recebeu um comunicado de que foi convocado para estar no Hotel de Ville em Porto Alegre. Eu, meio perdido, entrei na história. Quando eu cheguei lá, né, 21 pessoas, talvez conhecia 1 ou 2, de resto não conhecia ninguém. Mas naquele momento que eu comecei a entender que tinham colegas de outras cooperativas com objetivos em comum, com dores em comuns, e aí a gente vê que está lá escrito a intercooperação como um dos princípios do cooperativismo, né? E vou ser sincero que naquele momento, em 20 anos de cooperativa, que eu tinha já na época, a primeira vez que eu estava exercendo esse princípio. Que eu realmente sentei com colegas de outras cooperativas para trocar ideias, para tentar fazer algo diferente, com essa provocação, né, que foi trazida
para a gente naquele momento lá, ficou realmente marcado, né? Uma coisa que foi a surpresa do convite, a surpresa de estar lá com outros colegas de outras cooperativas e de descobrir naquele momento que dava para fazer muita coisa legal junto. E funcionou, né, Dalson? Aí todo mundo começou a trabalhar junto e foram alguns meses de trabalho pela frente. E o mais importante, como eram vários atores, ali era o ator técnico, né, o ator dirigente, no primeiro momento, era da linha, era da diretriz. Nós vamos trabalhar em conjunto, vamos exercer o princípio da interoperação. No segundo momento eram os técnicos. Realmente, a maioria não se conhecia, cada um olhava para o lado, o que eu posso falar, o que eu posso fazer. O que nós começamos a construir naquele momento, Medir? Confiança. Certeza. A confiança dos dirigentes, a confiança dos técnicos e a confiança em cada uma daquelas equipes. Ao longo dos 6 meses, né, Gilmar, nós fomos construindo confiança. E a confiança que fez com que o que acontecesse em cada uma das etapas do processo. E aí foram 6 meses de trabalho até chegar mais ou menos no MVP, né? Que aí voltou-se a tratar com as direções para depois se construir, então, para o Smart Coop. Aí se apresentou os MVPs, né? Cada um dos líderes das equipes, dos projetos, dos núcleos de desenvolvimento, né? Mostraram, né, o que era o MVP. E as direções viram aquilo que era uma ideia se transformou agora em algo que pode ser produzido, construído. E aí foram decisões outra vez importantes que foram tomadas. Então é um projeto, uma fascinante história de como a gente construiu essa intercooperação, como é que a gente junta milhares aí de produtores através das suas direções, dos seus técnicos e constrói uma plataforma. Então isso é bacana, é mais uma façanha da gauchada. Exatamente. E o lançamento aí foi no mês de abril, né? No ano seguinte depois, então... Ao meio da pandemia. Meio da pandemia. Então teve muito trabalho em meio à pandemia também, né? Faz parte desse contexto da história, até esse lançamento. E pós-lançamento, Darlan, muitas atualizações, né? Em virtude dos feedbacks dos usuários também, então a plataforma cresceu muito, né? Teria esse número hoje de atualizações que a Smart Coop já passou desde o seu lançamento? Com certeza não, acho que é uma jornada contínua, né, de crescimento, de continuidade, então é muito importante o papel do técnico hoje nesse fomento, né, de levar a tecnologia, mostrar a plataforma para o produtor e também coletar do produtor, né, essa rede que se montou dos produtores, estar interagindo e poder sugerir, né, as suas necessidades de campo ser traduzidas em funcionalidades que voltam para o produtor com uma solução e que atenda não só ele, mas toda a rede de produtores que está conectada dentro da plataforma hoje. Então já são mais de 15.800 produtores, né, interagindo diariamente. E aqui, né, na Smart Coop, a gente está sempre buscando estar muito próximo do produtor, da cooperativa, entendendo as suas dores, né, para traduzir isso em soluções que eles possam estar elevando, né, o nível de produtividade, de rentabilidade, tanto na parte de grãos, quanto também na pecuária de leite e nas outras atividades dentro da propriedade. Mas o número de atualização, ele é superior a 3.000, não é? Já são mais de 3.000 atualizações, né? Plataforma viva. Todo esse processo é uma plataforma viva e eu acho que essa é a essência, né? A gente tem que estar sempre aprendendo, conhecendo e desenvolvendo, né? A tecnologia, ela vai se modificando, novas demandas vão surgindo e a gente precisa continuar sempre nessa caminhada de levar a solução que o produtor precisa e estar sempre próximo dele. Eu acho que ninguém imaginava a Smart Coop na época da forma como ela é hoje, né? Ou pelo menos parte dela, porque ela se transformou muito com esse efeito rede dos usuários, né? Então, toda essa questão da atualização, feedback, demanda, que um usuário de uma determinada cooperativa sugere e repercute para todos os demais, né? Isso foi um dos valores, assim, o mais importante da intercooperação, a gente sempre brinca. Um produtor lá de Federico Westphalen e vai dar uma sugestão. E em questão de algum tempo, passado pelo conselho técnico, pelo conselho científico, nós vamos conseguir fazer essa atualização. E em alguns dias, um produtor lá de Bagé está operando aquela modificação. Então, essa plataforma viva, que a gente sempre disse que era sempre um projeto beta, nunca era um projeto final. Ele está sempre em construção, porque da interação dessa camada 1, que é a rede social, nós podemos mexer no algoritmo, mexer no software e trazer uma resposta rápida para esse produtor. Eu acho que essa é uma grande diferença
dessa plataforma das cooperativas. E eu acho que é interessante, né, Dalson, esse processo, a intercooperação funciona também quando o produtor dá o feedback de que ele queria uma funcionalidade um pouco diferente ou alguma coisa nova, né? Essa estrutura que foi montada de conselho técnico, que também tem participação de diversas cooperativas, com técnicos de áreas diferentes, né? Então eles olham aquela demanda e dizem, mas nisso daqui ainda poderíamos ter mais isso, mais aquilo, aprimorar desse jeito, colocar. Então quando ela entrega uma coisa que não só aquilo que o produtor pediu, mas aquilo aperfeiçoado e com talvez mais alguma coisa, né? Então, mais um lugar onde mostra o quanto a intercooperação, a diversidade, né, de pensamentos, a diversidade de áreas trabalha para entregar algo melhor para o produtor. E ela tem uma estrutura bem leve, né, mas uma estrutura que faz com que tudo isso possa acontecer. Ela tem um conselho de inovação formado por um grupo de 7 dirigentes que dá as diretrizes e enxergam o impacto que alguma ação da Smart Coop pode trazer sobre o agro. Esse é o papel do Conselho de Inovação. Mas aí tem outros 2 conselhos, como o Diego coloca, né? O conselho técnico, que traz a capilaridade, então traz tudo aquilo. Bom, o que pode ser feito com a plataforma? Não, agora já tem plataforma, como posso melhorar a plataforma? Ter isso, imagem de satélite. Como eu posso melhorar a imagem de satélite? Então essas informações vêm vindo pela capilaridade. A cada dia ela tem uma exigência nova, porque nós estamos lançando um novo serviço. Por outro lado, a gente tem um conselho científico, que também está olhando, por parte dos pesquisadores, o que existe de mais moderno para poder trazer para a plataforma. Então ela está sempre se renovando, está sempre aberta aos usuários, ao mundo, e se renovando para estar atualizada dentro de uma forma muito leve, né? Porque utiliza aí toda a sua essência, lá no conselho, no comitê gestor de inovação, vários dirigentes e várias cooperativas. E na capilaridade dela, que o conselho técnico também são várias cooperativas. Então ela é sempre plural, ela sempre está olhando a solução por vários prismas, né? E hoje a Smart Coop, com toda a sua parte de gestão completa, né? Desde os talhões, a gestão produtiva, reprodutiva, para a parte de pecuária de leite, a gestão de custos agora, então é realmente assim, muito completa, né? O módulo de comercialização, né? Tudo isso. Olhando para essa esfera, Diego, como é que você enxerga que ela tem contribuído para os agricultores, para os produtores, como uma grande ferramenta de gestão para eles? Não, com certeza, Gilmar. Eu acho que é uma mudança de paradigma, né? Como eu disse, eu venho aí há 24 a 25 anos de cooperativismo agora, né? Trabalhando em cooperativa, sempre na área de pesquisa e desenvolvimento. E durante esse tempo eu sempre enxerguei um certo gap na inovação e na tecnologia, né? A empresa que a cooperativa criou para ser administrada, para administrar a cooperativa que os produtores criaram, né? Ela implementou ERP, ela implementou CRM, ela implementou BI para tocar os seus processos internos, para fazer as suas questões de gestão empresarial, né? E quando a gente olhava para a propriedade rural, quando a gente olhava para os processos do produtor que criou a cooperativa, poucas iniciativas incluíam ele, né? Então, a inclusão digital, com o aumento da internet, da conectividade, da profissionalização, poucas ações a gente vinha acontecendo para trazer o produtor junto, para a digitalização, para que ele conhecesse os novos processos de gestão, para que ele tivesse conhecimento e até para transferência de conhecimento, né? A Smart Coop, ela torna mais fácil, mais preciso, mais tecnológico, torna digital um processo que sempre aconteceu, né? Aquela conversa do avô com o neto, do pai com o filho no dia do chuva, que no ano tal plantei de tal forma, fiz tal manejo, agora foi assim, e a produtividade foi tanta. Mas e se a memória do avô falhou e ele esqueceu qual foi o fertilizante que ele usou para ter a produtividade, né? A Smart Coop traz agora a certeza disso. Então, se eu passo a registrar todo o meu manejo, se eu passo a registrar o que eu faço, eu começo a conseguir comparar os números, comparar o meu passado, o que eu fiz, o que deu certo, o que deu errado. E acho que uma grande riqueza que ela traz, né, Dalson, que é o comparativo com a minha região. Né? Como eu estou comparado à minha região, como está a minha produtividade, como que eu consigo entender se eu posso melhorar ou não posso melhorar, se tem alguma cultivar, algum manejo, algo diferente que eu possa fazer que traz um resultado maior para a minha propriedade. Então,
Então a Smart Coop, na minha visão, quando ela trouxe essa possibilidade de que o produtor rural pode acompanhar a sua cooperativa, as empresas, que o pequeno, que o médio produtor, agora pode estar tão habilitado tecnicamente quanto qualquer grande produtor que tem um RP, um CRM implementado, que tem uma ferramenta de gestão, né? Então a Smart Coop também democratizou a tecnologia. Cada cooperativa pode fazer a tecnologia chegar em todos os seus produtores, né? Uma revolução na gestão, porque produtor rural, pelo menos da região onde a gente atua lá, não tem a cultura da gestão, não tem a cultura de controlar todos os números, né? E a Smart Coop, ela traz isso de maneira fácil, né? De maneira fluida. O produtor pode ter paciência e começar a fazer aquilo que para ele é mais natural, é mais entendível. Neste momento eu vou só mapear o talhão, depois eu vou começar a acompanhar os índices vegetativos, depois eu vou perguntar para o meu técnico que me atende lá o que significa essas imagens, como que eu posso melhorar ali dentro. Depois ele pode começar a lançar os manejos para acompanhar o histórico, para poder se acompanhar, né, se comparar entre os produtores da região, até terminar no última linha de um DRE completo, entregue, né? Então a Smart Coop, ela realmente traz essa profissionalização, traz essa possibilidade de o produtor poder se comparar ao grande produtor, né, o pequeno e o médio. E o próprio grande produtor também viu a Smart Coop. Hoje já a gente tem exemplos disso, né, como uma ferramenta de ponta que está comparada a qualquer ferramenta que ele tenha já adquirida, né, ou ferramentas pagas, que a cooperativa está entregando para ele, né, de forma gratuita, para ajudar ele a desenvolver, né. Então, em todos os pilares que a Smart Coop atua, na área de grãos, na área de produção de leite, né, na área de comercialização, poder acompanhar estoque, produtos disponíveis, preço, né? Então, acho que foi realmente um impacto significativo no campo, né? Tanto na sucessão, com os jovens agora entrando, Sim, olhando. Te perguntar, além do impacto tecnológico, esse impacto da sustentabilidade, né, da perenidade das propriedades também, o Smart Coop é um vetor desse processo, na tua visão? Com certeza total, porque se você pega a geração que agora enxerga a propriedade e olha para os pais ou para as gerações anteriores e vê que isso foi sofrido, que foi difícil, né, que não foi uma questão fácil chegar onde se chegou, e de que aquela visão para frente não traz assim uma grande diferença no que foi feito até aqui, né? E a Smart Coop, ela é um vetor dessa mudança, dessa geração poder olhar, não, eu posso fazer as coisas ficarem um pouco mais fáceis, que é para que a tecnologia existe, né? A tecnologia, ela veio para facilitar a vida humana. Exato. Então a gente vê no controle remoto de uma televisão até as mais altas tecnologias que a gente vê hoje, os pesquisadores sempre procuram que a tecnologia facilite a vida humana. E a gente enxergar isso no campo, né? Que agora eu posso automatizar a ordenha, que eu posso acompanhar os números por uma plataforma digital, que eu posso traçar minhas estratégias por ali. De repente eu vejo que a minha propriedade, que estava ali da mesma forma que ela foi muitos anos, né, na história, ela daqui para frente pode se tornar uma empresa rural, ela pode se tornar algo que torne sustentável a família, o campo, que possa trazer uma prosperidade maior, né? Eu acho que isso é um grande fator aí que vai ajudar essa nova geração a ter vontade de ficar no campo, ter vontade de continuar tocando as propriedades rurais, né? Para que a gente tenha um futuro aí, porque se todo mundo desistir da atividade agrícola, acho que a gente vai ter um probleminha logo aí na frente, né? Então, o jovem consegue se conectar com a gestão da propriedade a partir da plataforma, né? Exatamente, né? Ficou mais fluido, ficou mais fácil, né? De repente olhar aquele caderno de campo cheio de rabiscos ou uma planilha Excel cheia de números, dependendo da tecnologia que o produtor estava naquele momento, né? Você tem uma plataforma que mostra isso em gráficos, que mostra isso de forma fácil, fluida. E o melhor de tudo agora, né? Que mostra isso em linguagem natural, com a Ana dizendo como está a tua propriedade, como está os teus números, né? Eu acho que tem um futuro grande pela frente. E acho que tudo isso, na verdade, explica os números da plataforma, né? Você mencionou anteriormente o fato de ter mais de 15 mil usuários já.
Então, sem dúvida, figura entre as grandes plataformas do agro brasileiro e, sem dúvida, Nelson, acho que é a maior também já na esfera do Rio Grande do Sul, com essa capilaridade. E também tem números significativos em área já, em número de talhões, número de animais. Acho que tu pode trazer esses números que são números também bem impressionantes, né? Isso mesmo, Gilmar. A gente tem notado um crescimento contínuo, né, crescente. Em área a gente já atingiu mais de 1,2 milhões de hectares, o tamanho das propriedades. Isso é bastante representativo, né, no cenário que as cooperativas já atuam. São mais de 38 mil talhões cadastrados. Né, desenhados todos, desenhados, né? Todos eles com uma cultura já estabelecida. Então, dentro das áreas de grãos e também de pecuária de leite, né, destinados à produção. Esses talhões estão tendo uma gestão de custos eficiente, né, com todas as informações ao longo dos seus manejos ali alimentados. Isso em área corresponde a pouco mais de 802 mil hectares já também, então, de talhões desenhados. Na parte de pecuária de leite, são mais de 63 mil animais gerenciados, né, todo o processo produtivo, né, e reprodutivo também. Então, com controle sanitário, com controle de peso, com controle alimentar desses rebanhos também. Isso dá, né, números importantes também depois para toda a questão de rastreabilidade de futuras soluções que podem vir a estar conectadas a partir de agora. E com certeza é uma base muito importante também para a pesquisa e para novas tecnologias, como a gente está falando da própria Ana também, de estar alimentando ela com informações que vão retornar para o produtor, né, para a sua propriedade. E a nota fiscal eletrônica também, né, que é outro desenvolvimento do SmartCoop, né, SmartCoop NFE, que também é algo que vai ser vigorado em breve, né, e o SmartCoop já conta com a solução e também já tem milhares de usuários fazendo uso, né. Isso, essa é uma outra solução que está disponível, né, para o produtor. Então o produtor pode fazer o seu certificado digital, a partir do certificado digital, né, junto com a cooperativa, habilitar o uso do SmartCoop NFE, fazer todo o gerenciamento e emissão das notas fiscais. A cooperativa já deixa lá os pré-cadastros, né, de produto, da figura fiscal, né, para ele não precisar estar cadastrando lá toda a questão tributária e fiscal, e a partir dali então poder fazer toda a emissão de nota fiscal, cancelamento, carta de correção, todo esse vínculo aí para atender essa demanda, né, dessa obrigatoriedade que está prevista aqui para o Estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. Ponto que eu acho importante, o Gilmar, o Diego ressaltou aqui, é democratizar, né? Democratizar. Quando eu junto o que o Diego colocou com os números, né, da plataforma, nós vamos chegar ali na casa dos quase 16 mil produtores, 15.800, que acessam de forma democrática o que existe em estado da arte em termos do que pode se ter na agricultura. E se nós olharmos os números por dentro, nós vamos enxergar que desses quase 16 mil produtores, 74% deles têm um extrato fundiário inferior a 100 hectares. A tecnologia está disponível para todos. Mas será que todos conseguiram acessar se não fosse feito esse projeto de intercooperação? Então, eu acho que é esse grande gap que o Diego coloca, que entre o que tem na cooperativa e o que tinha na propriedade, hoje a gente consegue mais ou menos ter um nível muito semelhante. O produtor consegue, através da sua gestão, e uma gestão ampla, né? De forma que não é gestão... Pegar um produtor de leite, tu tem o manejo dentro da plataforma, tu tem a gestão reprodutiva, e por consequência dessa gestão de processos de manejo e gestão reprodutiva, tu tem os resultados econômicos financeiros. Tu tem tudo. Então, se tu tem um problema na tua gestão reprodutiva, tu tem um baixo taxa de captação, por exemplo, o que tu vai ter? Um resultado baixo lá no teu DRE. Tu enxerga o resultado baixo do teu DRE, tu vem para trás e olha quais as ações tu tem que fazer dentro da tua propriedade. Como tudo isso está integrado numa única plataforma, são as engrenagens que funcionam dentro da propriedade, só que de uma forma integrada. Então, onde tu mexe no manejo, tu mexe na gestão produtiva, tu vai ter resultado no financeiro. Tu olha o financeiro, tu precisa mexer em alguma coisa, vai lá e mexe, tu sabe o resultado que vai dar logo em seguida. Então, a grande vantagem da plataforma, da forma que foi construída, já com a credibilidade do produtor, que ela pode entrar na propriedade, é realmente trazer para esse produtor isso. Traz, assim, em vários aspectos, mas uma é traz essa gestão para a propriedade. Em todos os aspectos, consegue trazer. Vou mexer no manejo, eu tenho resultado. Tenho mais alimentos, talvez pensar na questão de uma pecuária de leite. Eu vou mexer na gestão reprodutiva, eu tenho resultados.
Como isso se reflete nos resultados financeiros? Está tudo integrado. Isso eu acho uma vantagem muito grande. Democratizou, integrou todos os processos. E se a gente fala em intercooperação, que é o que a gente botou ali na frente, forma um conceito que nasceu dentro da Smart Coop, eu me lembro de alguém ter falado, que foi essa inteligência coletiva. Nós criamos uma inteligência no conjunto de todos trabalhando de forma plural, cada um tem a sua propriedade, cada cooperativa tem o seu jeito, cada um tem a sua cultura, mas todos estão trabalhando em conjunto. E nós estamos formando uma inteligência muito ampla e, nesse caso, coletiva. Exato. E traz, né, eu acho que só um outro ponto, e traz parceiros, né? Muitos. Parceiros tipo... Ecossistema. Queria te perguntar mais uma, né, Jamar? Quando tem a plataforma, te possibilita trazer parceiros como a Embrapa. Tu tens uma ferramenta interessante, que tu vai conseguir fazer um projeto interessante, como o nosso 365, e tu pode fazer isso com parceiros. Tu traz esses parceiros para dentro da propriedade através dessa ferramenta. A gente usa esse conceito de ecossistema, que é o que o Smart Coop de fato se tornou, né? E a possibilidade de trazer parceiros para dentro. O Dalcio citou esse exemplo da Operação 365, que é um projeto hoje que busca qualificar as áreas dos produtores, né? Através de índices, né? E buscar entender e diferenciar também os produtores. E ela só se tornou operacional graças ao Smart Coop, porque era necessário um ambiente para gerenciar os dados, gerenciar informações, gerenciar os técnicos, né? E hoje isso tudo roda dentro do Smart Coop também. E assim como outros projetos, né, Darlan? Projetos de concurso de produtividade, do Top Farmer também, tanto na parte de soja quanto na parte de leite. Então a Smart Coop possibilita muitas e muitas coisas, né? Que talvez vai possibilitar muitas outras que a gente nem pensou ainda, né? E tu falou, Dalcio, de inteligência, né? Então acho que esse é o momento da gente falar desse novo conceito de inteligência artificial, né? E aí nasce, né, a partir desse momento, a Ana. Então vou começar também por ti, Dalcio, nesse momento, para contar um pouquinho desse desafio. Se escutava muito falar, né, de inteligência artificial, o que é isso. E em certo momento a Smart Coop decide mergulhar nesse processo e em alguns meses está com a sua própria figura de IA disponível já. Então conta um pouquinho dessa história. Um pouquinho assim para te falar. Primeiro era a questão, essa camada de dados, muitos dados, como analisar esses dados? Nós estamos acostumados a analisar dados ali, X por Y, dados com uma visão do que acontece uma relação em relação a um dado em relação ao tempo, um dado em relação à velocidade. A gente consegue analisar dados quando a gente olha esses dados numa visão diária, assim. Quando a gente quer analisar milhares de dados, como tem lá na plataforma, de repente 400 colunas de dados, 400 linhas, como é que tu analisa isso? Aí nós começamos a pensar em nuvens de dados. Existe como fazer isso? Existe. Se já não seria fácil, nessa mudança de cultura, nós apresentarmos alguns gráficos no dashboard, imagina essas nuvens de dados tentar explicar isso. Aí veio todos os cientistas de dados para tentar nos ajudar a explicar aquilo ali. E, ao mesmo tempo, existia essa questão de inteligência artificial. Aí eu fui procurar o Diego, né, Diego? Eu liguei pro Diego e disse, Diego, eu não sei de nada disso aqui, você sabe. O Diego já estava estudando, né, Diego? Vamos conversar sobre esse tal de inteligência artificial. E aí ele nos oportunizou lá uma reunião, a gente conversou bastante sobre isso, e foi o passo inicial para nós começarmos esse trabalho de como lidar com esses dados. E aí, antes de passar para o Diego, que eu acho que é importante trabalhar aqui essa questão, é a Ana, né? O que é a Ana, né? Porque a Ana nasceu aqui em Cruz Alta e ela está inspirada na Ana Terra do Érico Veríssimo. E aí ela tem as mesmas características lá do Tempo e o Vento de como seria a Ana. Então é a Ana que trabalha na Terra, a Ana Terra da Terra de Érico Veríssimo. É por isso que a Ana é mais uma coisa da gauchada. Tem uma inteligência artificial que é a Ana. Tá? E você podia colocar um pouquinho, porque foi ele o precursor desse projeto dentro da Smart Coop. Talvez até aprofundar alguns conceitos, Diego, né, nesse sentido. Sim. Não, justamente é que hoje inteligência artificial como trend topic, que a gente chama, né, que todo mundo falando, muita gente falando, ela acaba às vezes passando uma ideia de que é uma coisa extremamente moderna, revolucionária, que está, né, disruptando como a gente fazia as coisas, que surgiu agora. Então, quando o Dalcio me falou lá, eu
recebi vocês, né, naquela reunião, e a gente começou falando que a gente ia falar um assunto que a academia falava em 56. Então, a inteligência artificial, ela tem os seus modelos, o seu conceito teórico, os seus artigos referenciais, escritos em 1956. E o que está sendo aplicado hoje mudou muito pouco, quase nada do que foi escrito na época. Né? Então, quando a gente pensa que agora está acontecendo porque a gente tem poder computacional para executar o que foi pensado na época. Né? Na época foi pensado, juntado ciência da computação, que é fazer muitos cálculos com dados. Né? Então, tenho muitos dados, uso a ciência da computação para achar padrão nesses dados. Né? Só que durante muitos anos, e apesar de investimentos milionários, bilionários até, de várias empresas, liderados pela IBM, mas muitas outras empresas investiram, né? Eles chegaram que não teria viabilidade na época, né, de poder computacional suficiente, teria que encher estádios e estádios de futebol de computadores para conseguir rodar um pequeno modelo. Né? Mas a necessidade sempre tinha, né? Com a tecnologia da época que era determinística, né, que você determina alguma coisa, e agora é probabilística, né, na inteligência artificial. Quando você tentava, por exemplo, contar o número de árvores que você tinha em uma determinada área, contas que tem num hectare, faz a multiplicação e a questão está entregue. Agora, se tu começar a complicar um pouquinho, de dizer quantas delas são coníferas e quantas delas são de outra espécie, quais a altura média que elas têm lá, de que tipo será que é o solo, quão verde que são cada folha. Quanto mais coisas você trazia para a equação, mais difícil ficava de calcular de forma tradicional. Então, a necessidade de inteligência artificial, todo mundo sabia que tinha, mas a gente não tinha o poder da computação, né? E aí, com as placas gráficas que foram criadas, na verdade, para a gente jogar os nossos joguinhos, né, em PlayStation, em computadores, né, as placas de vídeo, esse conceito de funcionar muitos núcleos ao mesmo tempo. E aí, pensando como um cérebro humano que, né, trabalha com muitos neurônios ao mesmo tempo, começou a tornar possível a gente começar a rodar modelos de inteligência artificial, com muitas operações sendo executadas ao mesmo tempo. Né? Mais ou menos que nem a nossa mente, né? A gente tenta focar em alguma coisa e ela está fazendo milhares de outros pensamentos aqui e não naquilo que a gente está focando. E é mais ou menos isso, né? Ela vai tentar achar padrões que torna para o humano impossível encontrar. Né? Então ela processa isso tudo e tenta encontrar esses padrões. Então, quando a gente traz esse conceito e olha para como isso foi feito, ela parece ser o ideal para a gente aplicar em tecnologias como o agronegócio, por exemplo, né? De encontrar a melhor cruzamento entre cultivar, previsão climática, tipo de clima, né? São muitos parâmetros, são muitos dados para a gente olhar, e a inteligência artificial encontra nesses dados um padrão para trabalhar. Né? E aí a gente começou, né, o Dawson com as provocações aí que a gente teria de como trazer isso para o produtor rural. E eu acho que o grande diferencial que vai ter, que o produtor vai enxergar e que enxerga na ANA, é o processamento de linguagem natural. Né? Que isso tornou agora então as IAs famosas, né? Que é o ChatGPT, Gemini, Copilot. Né? Então, talvez esse foi o grande despertar, né? Que todo mundo viu que bom, esse negócio chegou, mas na verdade já estava aí. Já estava aí justamente, né? Então a nossa linguagem, o português, o inglês, o alemão lá da minha região, né? Eles têm uma lógica, né? É possível explicar a linguagem humana em uma lógica, né? E a IA foi ensinada a fazer isso. Né? Não existe inteligência artificial sem treinamento. Então, existem vários tipos de treinamento: supervisionado, treinamento não supervisionado, treinamentos com dados. E as inteligências artificiais foram começadas a treinar com linguagem humana. Né? Culminou lá em 2012, quando o Watson conseguiu vencer o seu primeiro programa de debate. Nos Estados Unidos, né, que é famosos esses programas de debate. Ele conseguia debater em linguagem natural. E o que a gente traz com a ANA é isso, né? O Dawson comentou de muitos gráficos, muitos dashboards, muitos números, né, que às vezes nem a pessoa que trabalha com dados todos os dias consegue perceber tudo aquilo, né? E aí vem o cientista de dados para nos mostrar, trazer em apresentações, trazer em relatórios como interpretar aqueles dados. Né?
E a inteligência artificial ela consegue atuar nos dois mundos. Encontrar sentido nos dados, encontrar insights nos dados, né? Buscar neles e trazer na linguagem natural de quem está perguntando para ela. Então ela consegue atuar nesses dois sentidos, tornando e empoderando muito a decisão humana. Porque também é errado pensar que a inteligência artificial vai ter o poder de decidir pelo humano. Eu acho que isso não é um conceito correto, né? Ela vai ajudar que as decisões humanas sejam muito mais corretas, né? Tem muito mais chances de acerto. Então, antes de você ir fazer um manejo, antes de você fazer uma operação no campo ou com um animal, você perguntar a opinião da inteligência artificial, baseado nos meus dados até aqui, né? Como eu devo agir? E aí ela vai te dar um insight, e a ação de fazer ou não fazer ainda permanece com o humano, né? Então, acho que trazer esse conceito todo que surgiu da inteligência artificial e conseguir entregar isso de uma forma que o produtor rural, que não tem interesse e não teve interesse até aqui por tecnologia, né, porque não fazia muito sentido para ele, ele precisava operacionalizar o campo, né? Agora ele consegue ter acesso a toda a tecnologia na linguagem dele. Acho que isso é um grande diferencial. Um ponto assim, que quando ele vai a Ana, ele pode a qualquer momento perguntar assim, tá o exemplo do tambo, né, Darlan? Como dá um relatório sobre o meu tambo? De forma simples, ela vai lá e pega todos aqueles dados do tambo e vai relatar para ele todas as taxas, tem taxa de concepção, taxa de serviço, volume de leite, células, níveis de qualidade, tudo aquilo que está representando o tambo, ele vai trazer para o produtor. Então o produtor tem um RP brilhante, com linguagem natural, de fácil absorção. Então eu diria assim que ela não toma o emprego, com certeza, de ninguém, a inteligência artificial, mas ela habilita as pessoas a ter informações que antes eram muito difíceis. Elas sempre tiveram lá dentro das informações, porque que o produtor sempre produziu. Difícil era botar aqui no caderno e analisar aqueles dados. Agora, se esse serviço, que a Ana não é especialista em agricultura, ela é uma inteligência artificial, ela poder fazer e entregar para o produtor, ela está habilitando o produtor a tomar decisão com base nos próprios dados e processos dele. Então, uma coisa que a gente fez aqui, antes de entrar na questão do desenvolvimento, foi somar duas coisas que é importante aqui do Jomar e do Darlan, a questão, do lado a gente vai então construir a Ana para o usuário de forma muito fácil, linguagem natural, poder mandar uma pergunta, a Ana juntar aquilo no contexto. Mas qual contexto? Todos os dados dentro da SmartCop, com todo o conhecimento que tem sido gerado aqui dentro da CCG AgTech. Essas duas informações, a pergunta do produtor chega ali, elas se juntam e devolvem uma resposta ao produtor. Bom, eu estou assim, como é que eu faço para melhorar os meus resultados? Vai na base de conhecimento, junto com aqueles dados, e gera um prognóstico, gera alguma coisa que pode ser feita. Então isso também é muito bacana de nós lidarmos, né, Jomar, com os nossos técnicos, porque agora dificilmente a gente vai ter mais conhecimento do técnico. Por que não vai conseguir? O técnico se formou ontem, o cara zero bala, tem todo o conhecimento da faculdade, só que saiu um artigo hoje lá na Alemanha e passou aqui pela FTC. Esse artigo é muito bom. O que a gente faz? A gente carimba e diz: esse artigo é importante. Conta para a Ana que esse artigo existe. Em milissegundos, essa informação estará em português para todos os produtores. Então, conhecimento tem aqui. Então, eu cruzar conhecimento com meus dados é uma fotografia desse momento. Eu também posso fazer os modelos, como é que eu vou? Mas para levar o produtor dessa situação atual até uma visão projetada, aí entra o técnico. Então, existe um como fazer que está na mão dos técnicos. Então aqui tem uma mudança extremamente importante que a gente precisa trabalhar também junto com produtores e técnicos dentro do sistema. Exato. E Darlan, como é que foi essa construção aí, essa jornada até se chegar na Ana junto com a AWS ali, outros parceiros? Conta um pouco dessa experiência. Foi uma jornada muito rápida, digamos assim como a IA, né, vem se desenvolvendo dentro das empresas. Identificando essa necessidade, essa oportunidade então da Ana vir para dentro da SmartCop, né, como uma solução para atender o produtor. A gente entendeu o que era a necessidade, de que forma que a gente poderia contribuir, né, e facilitar o produtor a ter acesso aos seus números, ter acesso ao conhecimento gerado pela pesquisa
Então a gente buscou junto com a AWS, né, onde toda a nossa infraestrutura está disponibilizada, e nas soluções que a AWS mesmo tem, né, sobre inteligência artificial, através de um parceiro que é a Infomac, né, que nos auxiliou e vem nos auxiliando em todo o desenvolvimento, entender qual seria o melhor modelo, né, para atender a nossa solução. A gente sabe que tem muitos modelos, né, para diferentes finalidades disponíveis, então entender qual seria o melhor modelo, desenhar os cenários, né, que respostas a gente queria dar ou quais pontos atender, e aí estruturar toda a arquitetura para conectar, né, que a partir de uma forma facilitada que o produtor faça uma pergunta para a Ana, né, seja por texto, seja por áudio, o agente da Ana possa entender o contexto da pergunta e buscar ou na base de dados da propriedade ou na base de conhecimento, né, que tem informações de pesquisa ali disponível, né, como o Dawson disse, de anos de pesquisa ali, para entender o contexto e formular uma resposta simples e objetiva para o produtor tomar a melhor decisão a partir daquela resposta. Então, os dados são muito importantes quando a gente fala que vai responder sobre dados da propriedade. Quanto mais dados o produtor fornecer, quanto mais histórico ele der para a Ana, mais ela vai poder auxiliar ele na tomada de decisão. Então, o acesso simples, né, o produtor tem todos os dashboards ali, com gráficos, com informações da pecuária de leite, da pecuária de grãos, mas ele pode interpretar isso de uma forma muito mais simples, através de uma pergunta ou de várias perguntas, né, para a Ana. À medida que ele vai dando contexto do que é o objetivo, a Ana vai interagindo com ele e vai dando uma resposta mais assertiva para aquele processo que ele deseja. Uhum. E quando a gente fala de poder computacional, que o Diego mencionou, a Ana faz isso muito rápido, né? O produtor hoje ele pode enviar um áudio ou uma mensagem de texto, a Ana vai interpretar isso, vai consultar toda a base de conhecimento e vai trazer o resultado para o produtor em alguns segundos. É isso, né? É isso, as respostas hoje duram em torno de 5 a 40 segundos no máximo, dependendo do contexto e da profundidade que essa informação ela é solicitada para o produtor. Então, o poder computacional nos permite isso hoje, né? E dentro desse cenário, ela tem uma base gigantesca de dados e de fonte de informação que ela está constando ali em tempo real para trazer e formular a melhor resposta para o produtor. Uhum. É bom que os técnicos hoje e os produtores, eles se alimentam através da Ana de uma base de conhecimento que está sendo treinada, que é do sistema cooperativo também. Então, toda essa parte de pesquisa que é gerada aqui, que resulta em boletins técnicos, em resultados de pesquisa, serve de base de conhecimento para a Ana. Então, a Ana vai responder para os produtores com base em ciência gerada dentro do sistema, né? Perfeito, Gilmar. E além dessa ciência também é importante frisar, né, que o dado que ela está respondendo é sobre a propriedade do produtor. Então, em momento algum, né, ela dá acesso a dados de outros produtores. Então, o produtor, quando está olhando o cenário da propriedade dele, está consultando o seu dado. Cada produtor tem uma Ana exclusiva para ele. Tá? Exatamente. Então, esse é um ponto bem importante, né? A Smart Coop, desde o início, ela sempre frisou muito, né? Está de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, que o dado é do produtor, né? Então, a gente se preocupa muito com isso e trabalha até mesmo nesse contexto de inteligência artificial, dando segurança para o produtor, que o dado dele está bem protegido e que vai auxiliar ele, né, na tomada de decisão cada vez melhor dentro das suas propriedades. E que tem um negócio, né, Gilmar, pensando assim um pouquinho no filho do produtor, né? A inteligência artificial já está desde 56 e hoje está cada vez mais difundida no dia a dia. Então, o jovem vai ter acesso a isso. Agora, se esse acesso à inteligência artificial não estiver falando com a propriedade, ele pode ficar distante da propriedade. Agora, se essa inteligência artificial estiver ligado ao negócio, à propriedade, ao negócio da família, Gilmar, tu fosse estudar fora, né? Você tem uma propriedade. Imagina tu estar lá estudando, poder olhar a propriedade todos os dias, 24 horas por dia, enxergar o que o teu pai está fazendo, como é que está sendo tocar a propriedade. É isso possível. Que faz. E o conhecimento que tu está ganhando, tu também está testando ali com a Ana e vendo, e já gerando soluções. Ou seja, tu pode te afastar e não te afastar. Tu pode estar junto da família trabalhando ali. E tu pode estar preparando o teu retorno. Se tu fosse estudar, e tu estavas lá, mas tu estavas junto da propriedade. Então, o quanto isso é disruptivo nesse processo que nós temos. Tanto de poder acompanhar a propriedade, mesmo à distância, de poder o jovem sair e nunca ter saído, porque ele de fato está fora, mas ele está próximo, porque essa rede nos permite fazer isso.
e ao mesmo tempo centrar o interesse dos dois nisso, assim. Muitas vezes eu digo assim, eu acho que hoje o garoto a menina começa a mexer ali com a Ana e começa a entender a propriedade, e aquele pai deve ficar extremamente feliz, porque como é que ele ia mostrar a propriedade do filho dele? Não, ao contrário, agora o filho dele vai mostrar a propriedade para ele. Claro, os dados, como ela disse, tem que estar ali dentro, os dados têm que ser colocados ali dentro para a propriedade, mas a partir daí, utilizando a base de conhecimento, esse garoto de 8, 9 anos vai começar a ter muita informação sobre aquele negócio da família, entender mais, entender todas as relações que tem dentro do negócio, o que eles fizeram lá, por que foi plantado nessa época, essa variedade, o que isso deu como resultado, qual foi a produtividade. Com simples perguntas lá para a tia Ana. Vai perguntar para ela e ela vai entender o que é. E acho que até a Ana, né, nesse momento, ela se torna um motivador para você digitar seus dados. Né? Porque às vezes é difícil, né, na questão, eu preciso trabalhar duro agora. Vai ser difícil, é um processo que eu não fazia, é uma coisa que o produtor rural não tem por hábito, digitar, planilhar, colocar dados, né? Mas no momento em que eu começar a enxergar logo ali na frente, que eu digitar esses dados com qualidade, certos, vai me dar uma grande facilidade, né? Como quase tudo na vida, né? Você trabalha duro, você faz algo que é difícil agora para ter algo mais fácil e agradável logo ali na frente, né? Então eu acho que a Ana traz essa visão também, né? Se eu consigo ver tudo isso a partir da base do conhecimento, imagina o que ela pode fazer se ela tiver detalhadamente os processos da minha propriedade, né? Então eu acho que ela age aí como um motivador para essa mudança. Essa mudança no produtor encontrar um tempo para, né, conseguir, ou alguém da família, um filho, né, ir lá colocar os dados dentro da plataforma e ver todos os insights que a Ana pode trazer. Aí, nesse sentido, né, Diego, ela auxilia o produtor tanto a consultar informação de uma forma bem rápida, né, sobre a sua propriedade, analisar dados históricos a partir do histórico do produtor dentro do talhão, a partir de um histórico reprodutivo de um determinado animal ou do rebanho como um todo, e também fazer projeções, né? Então auxiliar ele pensando no futuro também nesse contexto. E poder cruzar informações, né, da prática da propriedade, um indicador reprodutivo, por exemplo, com uma base de pesquisa, né, que possa estar linkando, sugerindo para ele se está dentro do ideal, se está fora do ideal, o que esse problema quer dizer para a propriedade dele. Então, cruzar a informação técnica com a informação da propriedade de uma forma muito simples. Acho que isso traz muito ganho para dentro da propriedade. Com certeza. E um diferencial do próprio Smart Copy da Ana é a disponibilidade da cooperativa e, no caso da inteligência artificial, para o produtor, né? Não é algo de segunda a sexta. Né? É algo 24/7, né? Então acho que esse é um diferencial, né, Darla? Dá para brincar com a Ana lá, conversar com ela durante a noite, logo cedo quando o produtor acorda, a qualquer momento, né? Qualquer momento ela está sempre disponível, né? A Ana não dorme, né? Seja, né, acessando no escritório, seja acessando no campo, né, com o celular, de forma totalmente presente, eu ia dizer assim, ao longo do dia a dia e junto com o produtor no trabalho diário dele dentro da propriedade. Perfeito. Bom, e para a gente ir fechando aqui, acho que vale também a gente talvez tentar imaginar um pouco do futuro, né? Talvez olhar assim, ou um pouco desse presente, como vocês já estão vendo a Ana sendo transformadora do agro, da vida dos produtores, isso já foi mencionado aqui, das cooperativas também, e quais podem ser as contribuições delas para o futuro. Não sei se alguém se habilita a começar. Eu vejo que, como o Diego disse, primeiro nós tínhamos vários sistemas de controle dentro da cooperativa. E nós não tínhamos um sistema que possibilitava o produtor, se quisesse, fazer esse controle e essa gestão na sua propriedade. Hoje, a propriedade já tem Ana. Nós estamos aqui na fronteira do que é possível fazer em termos de inteligência artificial, nesse momento, pelo processamento, pelas informações que nós temos. Eu acho que agora a Ana volta. Ela vai ficar no produtor, mas ela vai estar também na cooperativa. O mesmo que foi criado no modelo de dados da Smart Copy, com conhecimento da RTC, pode ser feito em cada uma das cooperativas, habilitando as cooperativas e todos os gestores da cooperativa a ter acesso a essa inteligência artificial. Então, o mesmo modelo que foi desenvolvido lá primeiro pelos dados, com a AWS, com a Infomark, com a equipe da Smart Copy, no segundo dados, mais conhecimento, e que está pronto, ele pode ser colocado na cooperativa. Com todas aquelas seguranças que nós temos que fazer,
de novo, acho que eu digo aqui nessa abordagem, mas assim, as proteções, os guarda-reios de proteção dos dados, esses dados devem ser vistos por esse grupo de gestores, esses dados por este aqui, mas as informações que estão ali dentro dos RPs das cooperativas, as informações de conhecimento, elas estão ali. Na área comercial da CCGE, não é legal o nosso gerente comercial olhar os 4.000 clientes da CCGE. Se ele ficar olhando os 4.000 clientes ao mesmo tempo, fazendo uma análise de qual cliente que ele tem aqui hoje, ele não vai vender. Mas se ele perguntar para a Ana, quais são os clientes dessa semana que eu tenho que trabalhar, que são aqueles mais prioritários, ele vai dizer, tem que ir ao Acre, porque o cliente tal não nos comprou nas últimas 2 semanas. Isso não existe? Isso está tudo dentro do RP, toda essa informação está ali dentro. Só que é difícil extrair essa informação. Assim como estava lá na gestão reprodutiva do produtor, estava lá. Só que tinha que conseguir extrair aquela informação. Então, se a Ana puder fazer isso aqui e dar as informações certas para as pessoas certas, no momento certo, a Big Time vai nos levar muito longe nesse processo. Mas tem todas as seguranças que tem que ser feita agora. E a estruturação de dados, né, Dalson? Imagina o próprio sistema cooperativo, né? Quantos anos com dados, né? Se quem conseguir fazer essa estruturação e disponibilizar isso para anos, pode ser transformador, né? Perceber coisas que jamais se imaginaria, talvez, do sistema. Né? Com certeza, né? Mas essa abordagem que o Dalson falou é super importante, né? E a Ana está sendo construída com base nisso, né? Com a governança, né? A governança dos dados, do que pode responder, até onde pode ir, qual é o quadrante que ela pode atuar, como pode atuar, a proteção contra alucinações, né? Para não trazer informações erradas, que não poderia, ou cruzar dados que não deveriam naquele momento, né? E a segurança que ela vai trabalhar fazendo exatamente o que a gente quer, né? Então, a ética na IA hoje é onde exige mais profissionais, muito mais do que desenvolvedores hoje, né? As funções éticas e as funções humanas, né? De como você ensinar o que você considera ético, né? Como ser humano para a inteligência artificial. São grandes desafios que a gente tem pela frente, né? Mas a gente pode usar um pouquinho de futurologia aí para pensar no cenário, né? De que a Ana, a tendência é que o nosso ERP, o nosso CRM, o próprio aplicativo do SmartCoop, a tendência é que eles desapareçam, né? Que a inteligência artificial seja a única interface de contato, né? Então você vai dizer para a Ana, hoje eu vou subir no trator tal e vou plantar tal talhão, né? Estou colocando tantos sacos na plantadeira, ou mais à frente ainda, ela vai estar no computador do trator, ela vai estar no computador da plantadeira, ela já vai saber o que você está fazendo, posicionado por GPS dentro do talhão, alimentando as informações sozinho da tua propriedade. E aí, quando você vai colher, ela também está lendo o que a colheitadeira está colocando e já está informando a cooperativa que 30% dos seus produtores estão colhendo com umidade acima do normal. Que ele tem que preparar lenha, que ele vai ter que preparar os secadores, que vai receber uma safra um pouco mais úmida que o normal, né? Então ela vai conseguir atuar tanto com o produtor falando naturalmente com ela, como vai conseguir começar a alimentar coisas sozinhas e vai conseguir dar insights para o lado da cooperativa, que vai se preparar para o que ela vai receber, para como ela vai ter que atuar, e para o lado do produtor, né? De repente avisando o produtor que a cooperativa recebeu uma carga de fertilizantes e que está pronta para entregar o produto que ele está recebendo. Então, se a gente for exercitar um pouquinho a futurologia, tem coisa muito boa e muito grande pela frente, né? Que vai tornar a vida do produtor mais fácil, mais simples, né? Que de repente ele vai chegar num momento que agora é o meu momento de sair da propriedade, que ele vai sair daqui, ele vai entregar a propriedade para o seu sucessor ou para quem ele for, completamente gerenciado, da maneira que ele quer, da maneira que ele programou, da maneira que ele treinou, né? E vai ter certeza que essa pessoa vai ter a orientação de uma inteligência artificial que conhece todos os dados daquela propriedade, conhece todos os dados daquela lavoura, como foi trabalhado até aqui, e vai tranquilo lá conseguir curtir as suas férias, sua aposentadoria. Né? Daqui quantos anos a gente pode te perguntar se isso de fato aconteceu ou não? Eu acho que a gente está num ritmo muito acelerado, né? Se a gente pensa lá de quando o ser humano domesticou as plantas, né? O nascimento da agricultura, depois passou mais 10 mil, depois passaram mais 5 mil para a mecanização, e a gente pensa no que está surgindo de coisas não só para o agro, mas tecnologias hoje. Se você ler um noticiário de tudo que surgiu de tecnologia ontem, hoje de manhã, você vai levar até as 5 da tarde, começando às 5 da manhã. Só que até as 5 da tarde já surgiu um monte de coisa que você já está desatualizado de novo. Então eu acho que está muito rápido. Eu acho que isso é um cenário
de colocar em produção para de 5 a 10 anos. Né? Que a gente já tenha tudo isso automatizado em menos de 5 anos. A tecnologia é possível. Tudo que eu falei aqui já é possível. Né? Talvez por custo, talvez por conectividade, talvez por alguma outra questão não se implemente, ou mesmo por cultura, pela gestão de mudança, que não é bem assim a gente trocar o jeito de fazer as coisas. Né? Mas tudo que a gente exercitou nesses segundos aqui é possível de fazer, né? Resta saber o quanto a gente vai implementar, mas eu acredito que é um cenário para os próximos 5 anos. Perfeito, eu estava lembrando aqui, dentro do contexto até do histórico, por exemplo, da soja, né? Que chegou nos Estados Unidos em 1804, ficou 40 anos como uma planta forrageira, foi introduzida no Brasil em meados de 1900 e se disseminou em 1923, tanto que esse ano completa os 100 anos da soja, né? A primeira colheita lá em 2024, mas o grande salto tecnológico foi de 2005 para cá, com a lei de biotessegurança e as biotecnologias. Então a gente olha para trás, tem uma história muito longa, mas a história de ascensão ela é curta, em poucos anos. É realmente impressionante. Então a gente não pode ser incrédulo ou achar que não vai acontecer isso no cenário da agricultura digital também. Eu acho que os prazos, né, desse exercício que o Diego fez, se nós olharmos assim, vamos olhar há um ano atrás, a Smartcope sem a Ana, e vamos dizer o que ela pode fazer com os dados que estão ali dentro. A gente conseguia prever, a gente sabia que existia, a gente podia prever isso, ela nos dando assim, todos os dados do produtor em 2, 3 segundos e fazendo uma projeção de como é que vai ser os dados, se ele ajustar algum daqueles índices e qual o conhecimento que está ali dentro, o que precisa fazer. A gente não tinha essa visão, embora fosse. Então, acho que a velocidade é muito grande. Não é fácil. Mas se fosse fácil, a gente não faria, né? Exato. Se fosse fácil, a gente não faria. A gente faz talvez as coisas mais difíceis. Isso explica porque as cooperativas, empresas estão hoje estruturando suas áreas de inovação, suas áreas de pesquisa, né? Por isso que a importância da RTC, a importância da Smartcope, que pode servir como um hub, né? Que vai trazer essas tecnologias de inovação, que vai filtrar, que pode entregar para o produtor o que realmente faz sentido, né? Senão a gente fica um pouco perdido, maluco de tanta coisa que está surgindo, né? É importante ter alguém que cuide, olhe isso e ajude a gente a filtrar, né? O que realmente faz sentido. Darlan, qual que é a tua visão do futuro aí? Vamos ter muito trabalho pela frente. Com certeza. Como o Diego disse, né, é algo que já está disponível, então agora é dar esses próximos passos, né, a gente está sempre atento, né, ao futuro da IA, aos novos modelos que vão surgindo, é algo que constantemente tem novos lançamentos e a gente está trazendo essa tecnologia para dentro da Smartcope, né, para dentro das cooperativas, né, nos diferentes cenários, para estar trazendo cada vez mais soluções, tanto para o produtor quanto para as cooperativas também. Perfeito. O próprio Smartcope teve que passar por algumas atualizações, porque algumas coisas em 3 anos se tornaram obsoletas, né? Isso aí, então isso mostra a velocidade de algumas coisas. É um processo contínuo e a tecnologia nos impõe a isso, né? Então é trabalhando em novas funcionalidades, mas também na manutenção e na sustentação daquilo que a gente já implementou, sempre aprimorando o que é possível aprimorar dentro desse espaço de tempo. Excelente. Acho que como mensagem final, né, o Smartcope está aí, está à disposição de todos os produtores, né, das cooperativas. Quem ainda não é usuário, procura sua cooperativa, procura seu técnico, né? Tem muita solução tecnológica para gestão e agora com a Ana também para facilitar uma série de processos. Então é realmente uma ferramenta que as cooperativas colocam na mão dos produtores, que ela tem um poder de transformação muito grande em diferentes segmentos que foram hoje tratados aqui, né? Então a gente fica bastante orgulhoso de estar fazendo parte de um pouquinho dessa história do que é o Smartcope e com certeza também faz com que as cooperativas ganhem muito mais relevância diante dos produtores que são também os donos do seu negócio. E Gilmar, até a Ana também ela pode auxiliar o produtor a entender a plataforma, né? Entender as suas funcionalidades, conhecer, então a gente coloca ela... Não é problema, né? Se não sabe mexer, porque a Ana pode ajudar também. Ela vai auxiliar o produtor nesse sentido também. Então a gente sempre olha que, né, através da Smartcope a gente leva a ferramenta, leva a tecnologia, mas leva conhecimento também. Então acho que fica essa mensagem final que o produtor está bem assistido nesse sentido. Diego, alguma mensagem final? Justamente isso, Gilmar, se sentir orgulhoso de que essa plataforma, né, que nasceu da Smartcope, da Ana e tudo que está surgindo, tenha surgido no movimento cooperativo, né, que isso é fantástico porque
É um movimento que democratiza, como a gente falou, né, Nelson, que divide o resultado, né, e que faz todo mundo crescer junto, né? Eu acho que esse é o grande segredo, né? Porque às vezes, se toda a tecnologia ficar na mão de pouquíssimas pessoas e pouquíssimos decisores, né, a gente pode ir para um caminho que talvez não seja o melhor para a humanidade, né? Quando tem mais gente decidindo, quando tem mais gente tomando parte dessa tecnologia, tomando as decisões para onde o futuro vai, para onde a tecnologia vai, eu acho que tem muito mais chance de dar certo, né? Porque a tecnologia, por tecnologia, não necessariamente vai levar a humanidade para um lugar melhor, né? Mas uma tecnologia bem escolhida, né, e organizada por todos, eu acho que tem muito mais chance. Sensacional. Dawson, uma mensagem final? Vou pegar um pouquinho do Roberto Rodrigues. Eu acho que a plataforma, esse trabalho que o Rio Grande do Sul fez aqui de intercooperação, possibilita que o Brasil exerça o seu protagonismo e assuma o seu papel de liderança em alimentos. Isso é o que nós estamos fazendo aqui. Se nós conseguirmos levar a plataforma, que já não é mais um sonho, é uma realidade do restante do Brasil, ajuda nesse trabalho do Brasil assumir o protagonismo. São as palavras do Roberto Rodrigues. Excelente. E que assim seja, que talvez em 2025, os próximos anos, né, a gente possa voltar aqui e contar um pouquinho dessa história, talvez não só do Smart Coop dentro do Rio Grande do Sul, mas também do Smart Coop a nível do Brasil. Quem sabe no mundo, né, Diego? Por que não, né? Com certeza. Então tá, obrigado Darlan, obrigado Diego, obrigado Dawson, foi um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo que foi riquíssimo, de muito aprendizado, e com certeza o pessoal que vai nos assistir ou nos ouvir, né, a Jana, vai gostar bastante do tema que foi abordado aqui. Obrigado. Com certeza, obrigado. Muito obrigada então aos nossos convidados e obrigada a você que nos acompanhou em mais um episódio, nos levando na carona no carro enquanto exerce aí a sua atividade. Quer nos acompanhar de novo? É só dar play novamente, o episódio está salvo aí no Spotify e também no YouTube em áudio e imagens. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!